Começou a gravação. Então, boa noite para todos, muito obrigado pela participação de vocês, né? Nós temos uma pauta de reunião hoje para aceitar, temos algumas coisas para finalizar, né? E aí eu tenho que começar a gerar os relatórios também para a gente começar a organizar aí todas as nossas atividades, tá? Eu mandei a pauta da reunião para vocês lá no grupo, né, dizendo sobre o que a gente ia tratar na noite de hoje, né? Mas antes da gente iniciar, acho que o primeiro ponto de pauta que eu precisava colocar para vocês é o esclarecimento com relação à solicitação dos documentos para que a gente fizesse a assinatura digital, né? Para que, né, essa está presente, né? Depois, Felipe, se você puder complementar a informação para a gente, eu vou compartilhar com vocês a tela, né? Que eu tenho aqui os documentos, né? Nós temos um sistema eletrônico no Instituto Federal, onde a gente faz as assinaturas digitais dos nossos documentos e assim por diante. Ele se chama SUAP, né, que é o Sistema Unificado de Administração Pública, né? No caso de vocês, a assinatura ela seria como usuário externo, como aparece aqui, tá certo? E uma vez, quando vocês entram, é lógico que o sistema, ele Deixa agora resolveu dar uma travadinha, vamos ver se ele entra. O sistema, ele é diferente para cada um de nós, né? No meu caso, ele acaba sendo um pouco mais simples, né? Mas quando os documentos eles vêm para assinatura, e isso eu vou fazer com as atas do que está acontecendo nas nossas reuniões, né? Vou abrir aqui só um documento para vocês terem uma ideia, né? E aí a gente gera esse documento eletronicamente, né? Colocando todas as informações, e ao final, né, as pessoas eles assinam, né, clicando ali numa informação e no botãozinho e dando a senha, ele gera essa assinatura com um código verificador e um código de barras, que se chamam QR Code, tá certo? Então, por isso que foi solicitado, então ele aparece aqui um botãozinho verde escrito assinar, né? Então, por isso que foi solicitado para que os que fizessem parte do comitê gestor, né, nos dessem os documentos para que a gente pudesse fazer isso. Depois surgiu uma proposta, que é a proposta feita pela Cíntia, né, de que não precisaria, talvez, que todos assinassem esses documentos, que um representante, né, no caso, o representante do SEBRAE, podemos até verificar se há necessidade de colocarmos mais um ou outro representante, né, para que assinasse esse documento colaborativamente. Não sei, talvez um representante dos produtores fizesse também o cadastro para fazer essas assinaturas e aí tivessem mais pessoas assinando. E, no caso, validar, por exemplo, a questão das atas e assim por diante, pela presença de vocês nas reuniões. Eu tenho aqui um sistema, né? Vou compartilhar a tela novamente com vocês. Essa reunião, por exemplo, que está sendo gravada, depois ele me manda essa informação aqui na forma de um quadrinho contendo o nome de quem entrou na reunião, sobrenome, o e-mail, o tempo da duração que permaneceu na reunião, a hora que entrou e a hora que saiu. E aí eu posso fazer, anexar esse documento junto à ata dos que estavam presentes na reunião e depois certifica através da assinatura dos colegas que estiverem representando, tá certo? Quem me enviou a documentação até agora foi a Cíntia e o Everton, do consórcio do Circuito das Águas Paulista. E o Felipe
né, que tem o acesso como administrador, já fez os cadastros. Daqui uns 4 dias, mais ou menos, que o Felipe me falou, vai ficar habilitado já. Então, assim que eu subir as atas, né, para que a gente possa assinar, atas e também o relatório, então aí essas pessoas terão acesso. O primeiro acesso, ele vai pedir uma senha, então vocês vão colocar uma senha, tá certo? E aí certifica digitalmente. Por isso que foi solicitado, né, para que fosse enviados os documentos, né? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês preferem? Pode ser da forma como a Cíntia colocou, né, ela fazendo a certificação e assinando digitalmente no sistema, ou podemos optar também por mais alguém assinar junto. O que vocês acham? Eu acho melhor assim. Facilita, e depois vai ser compartilhado via os grupos de WhatsApp, tudo. Qualquer dúvida, a pessoa pode até se pronunciar lá dentro, né? Eu acho Eu concordo também. melhor. Eu acho que simplifica o processo. Boa noite, Márcio. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Jorge. Eu também acho que concordo aí com a Cíntia, né, para simplificar mais essa parte da representação. Eu só colocaria 2, né? Talvez se a Cíntia não conseguir estar presente na reunião, algum outro representante dos produtores de cachaça possa assinar, ou qualquer um outro também, né? Para validar essa presença. Hoje está cadastrado a Cíntia e o Everton, do consórcio Circuito das Águas. Alguém se voluntaria na proposta do Jorge? Ou o próprio Jorge, quem deu a ideia, geralmente acata a sugestão. Tá bom, pode ser eu. Se todo mundo aceitar também, eu posso ser representante aí dos produtores de cachaça. E aí, Márcio, a gente já registra mais alguém do Sebrae também, que no caso o Fernando, que trabalha comigo da região, a gente já deixa lá cadastrado também, que quando precisar ele também assina. Ele está aqui na reunião também, tá bom? Já peço para ele mandar os documentos dele. Tá bom, Fernando? Fico à disposição, gente. Só me incluir aí sem problema. Maravilha. Então, ficamos acertados com relação a isso, tá? Então, Jorge, você me manda depois lá o RG, o CPF e uma foto tipo 3x4, né? Com o celular mesmo, mas que fique bem nítida. Fernando, muito prazer, não tinha percebido, você não tinha se apresentado ainda, não te conhecia, então seja bem-vindo aí às nossas reuniões. Então eu fico aguardando esses documentos para que a gente possa, então, finalizar, e aí eu vou subir todos os documentos e já solicitar a assinatura de vocês, tá bom? Márcio, eu posso te mandar lá no WhatsApp mesmo, né? Você quer uma fotinho do documento, é isso? Não, você tira com o seu smartphone uma foto que seja parecida com o 3x4, que apareça bem o rosto, né? É o documento mais a foto 3x4. Isso, Beleza. exatamente. Beleza, contem comigo, eu que precisar eu assino também, tá bom? Perfeito. Pessoal, um outro tema de pauta que eu tenho que acertar e aí finalizar com vocês também é a questão do comitê gestor, né? Então, eu vou apresentar todos os nomes que foram encaminhados, né? Para que façam parte do comitê gestor, e aí a gente finaliza a primeira etapa já com essa nomeação do comitê gestor, tá? Que a gente vai aprovar por aqui. Então, fazem parte do comitê gestor eu, que sou representante do Instituto Federal, a Cíntia, representante do Sebrae, o Everton, representante do consórcio do Circuito das Águas, né? Aí nós temos o Rodrigo da Silva Binotti, Marcos Benedetti, a Juliana Antunes, que representa o MAPA, Ricardo Moncorvo Tonetti, Alexandre Moreira de Souza, Jorge Luiz Benetti, Luiz Antônio Benetti, Viviane Baldim, João Paulo Henrique da Óleo, Martins Bernardi
Agora o nome vai ficar difícil de pronunciar, mas vou tentar, tá? Se eu me equivocar, me corrijam, por favor. É Braunhos, é isso? Júlio César de Arruda, Paulo Joel de Godoy, Adenise Santos de Oliveira, Valéria Ganzaroli, Marco Zorzeto, Evandro Cirineu Rolim, Ellen Mazzolini de Lima Moraes, Marcos Aparecido Marques da Silva, Maíra Gabriela da Óleo Campanari e Márcia Aparecida Salzani. Tá certo? Todos esses nomes foram encaminhados no grupo de WhatsApp. Gostaria de perguntar para vocês se está faltando alguém aqui para fazer parte, se faltou alguma indicação, né? E se depois fica aprovado por essa reunião esses nomes indicando o comitê gestor da Cachaça do Circuito das Águas, para a gente já começar a fase 2 do projeto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Aí, nessa relação, está faltando, Cíntia, o Luiz Fernando Aguiar. Isso, tá faltando a guiar. Até ia comentar, Rodrigo, para falar para o Márcio, para o pessoal. Nós temos aí os representantes da CDRS, né, Márcio? Que é o Rodrigo que está falando, o Ricardo Tonê, e está faltando o Luiz Aguiar de Monte Alegre, tem até o Marcos Benedetti aí também. E aí, se puder deixar todos, deixa todos. Se eles tiverem que selecionar algum titular suplente, aí eles definem também, Márcio. Veja o que você acha melhor. Porque cada um é de uma cidade. Pelo que eu conversei com o Felipe, depois, Felipe, por favor, se você pudesse manifestar, não há problemas. Todos os nomes que estão indicados aqui fazem parte, a partir de agora, do comitê gestor. Cíntia, Sim. Então, até lembrei do nome do Luiz Fernando aí, porque como lá no projeto do IG do café, nós 4 estamos participando lá, né? Certo. Então, lá Isso. vai ser preciso fazer lá a definição do titular e do suplente, né? Do membro do conselho gestor, né? Uhum. E aqui também da mesma forma, né? Acredito eu, né? Então, mas o Márcio disse agora que pode deixar, se quiser. Pode deixar o nome de todos. Ô, pessoal, boa noite, Felipe Lara aqui do FSP. Eu acho que todos são bem-vindos, né, inclusive, né, a comporem os trabalhos, enfim, e o trabalho a longo prazo, em diversos momentos vai se alternar também, né, algumas participações, algumas impossibilidades em alguns dias, né, então todos são muito bem-vindos, né, para compor. Acrescentar o nome aí do Luiz Fernando, então? Vamos colocar o do Luiz, ficou faltando dele, Márcio, por favor. É Luiz com S, com Z... Acho que é com S, né, Ricardo? Ai, eu sempre confundo também. Bom, eu vou deixar assim, depois vocês, por favor. Eu já te passo, Márcio. É Luiz Fernando Aguiar, acho que é com S mesmo. Isso, acho que é com S mesmo. Mas eu passo para você certinho. O Ricardo colocou no chat. Coloquei no chat aí. Aí, Ricardo, isso mesmo. Ele é da CDRS de Monte Alegre do Sul. Isso. Ficou faltando. Desculpa, gente, ficou faltando dele. Não, sem problema, imagina. CDRS, é isso? Isso. Então, tá bom. Depois eu preciso só do contato, do e-mail. Eu posso passar essa lista, eu vou só ocultar aqui os documentos, com relação já faço isso, já. E depois do Sebrae a gente coloca o Fernando também, que vai te passar os documentos, tá? Então, aqui, 24 é o Luiz Aguiar, e o 25... É o Fernando Amêndola Sanches. Do Sebrae também. Ok. Depois a gente põe na ordem. Tranquilo. Certinho. E aí, o que fica faltando, que eu acho que é importante? E aí eu passo na forma de um PDF, para que vocês encaminhem para mim um contato de e-mail e o telefone, porque daí fica fácil para a gente se organizar, se precisar se comunicar com um ou outro em alguma atividade que a gente venha a ter, né, fica fácil da gente trocar informações, tá certo?
Então, aí eu coloco lá no grupo e peço isso. Então, todos concordam, esse é o nosso comitê gestor, tem 25 membros, o comitê gestor da cachaça. Maravilha. Todos concordam? Ok. Então, fechamos essa parte também, essa parte da pauta, tá certo? Aqui, com relação às definições do comitê gestor, que eu coloquei na pauta também, o que a gente conversou na última reunião que nós tivemos, que estava presente eu, Jorge, Cíntia e a Márcia, né? Então, precisamos pensar no nome da associação de vocês, tá certo? Precisamos começar a trabalhar no estatuto da associação, né? E a Cíntia, ela vai fazer uma apresentação para a gente hoje do que a gente precisa fazer para abrirmos a associação, tá certo? Foi isso que nós nos organizamos na última reunião, tá? Então, e aí, hoje a gente já toma algumas decisões com relação a isso. Então, vou parar aqui, Cíntia, a minha apresentação e vou deixar aberto para você fazer a sua apresentação. Tá bom. Pessoal, uma demonstração bem rápida mesmo do passo a passo. A gente já tem a experiência do pessoal do café. O Jorge compartilhou com a gente lá no grupo Estatuto do pessoal do café e também da outra associação de cachaça, para a gente ter a Associação dos Alambiques, né, Jorge, na verdade, que eu tô até aqui com os 2 estatutos abertos, caso a gente queira tirar alguma dúvida, mas é mais para mostrar o caminho das pedras para vocês. O Márcio já pincelou várias coisas aí nas outras reuniões, é só para a gente saber o que falta para a gente poder fazer aí para obter aí esse CNPJ da associação e formatar a associação, tá bom? Uma coisa bem dinâmica aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí a gente tem os estatutos aqui que a gente pode verificar. Deixa eu compartilhar aqui. Não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Por que eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Márcio? Uma janela. Vamos lá. Agora sim. Foi. Estão vendo, gente? Demora um pouquinho para chegar, mas chegou. Tá carregando. Estamos vendo. Oi. Estão vendo, né? Então, aqui é um esquema básico. Eu mudei de slide, vocês estão vendo, né? Na parte de sensibilização. Sim. Sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui são as etapas, né, pessoal? A primeira etapa já é essa etapa que a gente está fazendo, né, da importância de ter uma associação, por que precisamos dela, e como o nosso principal intuito é obter a indicação geográfica e com apoio de todos, a associação representativa, ela é necessária, né? A gente já discutiu isso anteriormente, para poder fazer todo o depósito da documentação no INPI. E aí, para isso, para montar essa associação, talvez alguns de vocês já tenham essa experiência em outras ocasiões ou ainda não, mas a gente precisa de pelo menos 10 integrantes, né, para a gente conseguir formatar. Isso a gente comentou também anteriormente. E que todos estejam sabendo realmente qual é a finalidade dessa associação, que todos estejam engajados com o objetivo da associação, até para ajudar mesmo na elaboração do estatuto, que é o que vai definir mesmo quais são todos esses objetivos da associação, como que ela vai ser composta, né, e todas as regras ali atreladas a ela, tá? Então, a primeira coisa é isso, é todo mundo estar sensibilizado e realmente aí com um senso comum de que é necessária a criação da associação, tá? Para fazer a constituição da associação, o que é necessário? É necessário fazer uma assembleia, né, de constituição. É uma reunião feita entre os membros da associação. Para quê? Para formalizar esse processo de legalização da associação. Então, lá nos documentos que vocês vão entregar para obter o CNPJ, vai ser necessário comprovar que essa assembleia aconteceu. E aí, como é que formaliza isso? A gente faz uma reunião com todos os membros, e aí dessa reunião é feita uma ata de que ocorreu essa reunião, quando que ela aconteceu, todos os participantes, tudo certinho. A gente tem também uma lista de presença dessa assembleia, né, que é essa reunião, para poder comprovar também que ela aconteceu. Então, lá com todos os dados dos participantes, igual a gente faz aqui
do nosso comitê gestor, né? Então, é necessário que todos assinem, que todos participaram ali daquela reunião da Assembleia de Constituição, né? E todos os associados, né, de preferência a sua maioria, precisa estar presente. Pelo menos associados até o momento, o pessoal que vai se associar inicialmente, porque daí já todos assinam aquela lista de presença da Assembleia. Nessa Assembleia, como o Márcio citou, já é necessário que vocês tenham definido o nome da associação. Como vai chamar a associação, né? O Jorge tinha até comentado que vocês tinham pensado em algum nome já, né, Jorge? E aí vocês precisam definir isso. Qual que vai ser o nome definitivo dessa associação? Que aí vai ser, vocês definem lá o nome e criam a sigla também da associação para ficar mais fácil para vocês, né? E além disso, também a sede. Onde vai estar localizada? Ela precisa de um endereço. A associação precisa de um endereço, porque ela vai ter um CNPJ. E aí o próprio Everton do consórcio já sugeriu um local para vocês, né? Jorge, ele tinha passado já alguma coisa? Não, mas falou que estava verificando, né? Beleza. Então é isso, gente. Vocês têm que já definir um nome e a localização, porque tudo isso vocês vão ter que colocar ali na documentação para poder fazer a abertura. Certo? E aí, nesse momento da Assembleia, são eleitos também os representantes dos órgãos da direção. Então, Conselho de Administração da Associação, Diretoria e o Conselho Fiscal. Nesse dia, vocês já definem quem são essas pessoas, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, de organograma, por exemplo, do que vocês podem montar nesse dia. A gente auxiliou o pessoal do café a fazer isso na reunião, na Assembleia que eles fizeram no começo de 2018. Então, vocês elegem lá quem vai ser o presidente, o vice-presidente da associação, e aí os secretários e tesoureiros. Aqui é um exemplo de como que vocês podem formatar. Vocês podem ter um primeiro e um segundo secretário, por exemplo, e um primeiro e um segundo tesoureiro, ou só um tesoureiro, mas é importante que pelo menos vocês tenham representações nessas caixinhas aí, tá? Então, quer falar, Jorge? Não. Abriu o microfone, eu falei que ele quer falar. Então, já nessa assembleia, vocês vão fazer essa definição, tá? Quem são essas pessoas, para cada um. E aí, aqui também coloquei algumas observações, caso vocês queiram consultar. O que precisa conter no estatuto, tá? Então, precisa ter a denominação, os fins e a sede da associação, que foi como eu citei, os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados. Então, quando entra, quando sai associado, como é que funciona, quais são os direitos e deveres desses associados, se vai ter fonte de recurso para manutenção ou não, como que vai funcionar, como que vai funcionar a deliberação das atividades e das ações, das decisões, né? Condições para fazer alteração de disposições estatutárias e para dissolução também, né? Então, se precisar fazer alguma dissolução mais para frente, como que funcionaria? Tudo isso a gente tem que prever no estatuto já, tá? Nossa, Cíntia, mas são muitos detalhes e tal. Bom, como eu citei, a gente tem 2 exemplos em mãos já. A do pessoal do café aí do circuito, que eles já tinham pesquisado vários outros modelos, então pode ajudar vocês nisso, a deles já está pronta, vocês podem usar como inspiração. E a outra também, que até vou falar o nome certo aqui, da Associação Paulista, né, dos produtores de cachaça de alambique. É da Associação Paulista, que o Jorge conseguiu para nós também. E aí é do pessoal de alambique mesmo. Então, vocês podem usar as duas como inspiração para poder formatar de vocês. Mas é importante ter o estatuto antes de fazer o registro. Ele é fundamental nesse processo, tá? Deixa eu passar aqui. Então, aqui tem um exemplo de organograma. E vocês também, gente, junto com esse organograma, vocês vão ter que definir também quem faz parte do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Aí, por exemplo, no Conselho Fiscal, que é para ver essa parte fiscal mesmo da associação, quando for necessário. Vocês podem aí escolher umas 3 pessoas que vocês vão nomear e tudo mais, assim como vocês verão nesses outros exemplos de estatuto. E o Conselho de Administração também. Mas dá para fazer de uma forma enxuta, tá bom, gente? Vocês olhando esses outros estatutos, vocês vão ver que dá para fazer. Depois dessa etapa, né, vocês fazem a assembleia, definem nome, endereço, o organograma, quem é responsável pelo quê, os conselhos e tudo mais. Aí vocês vão precisar de fechar essa documentação para o registro, tá? Deixar o estatuto, tudo bonitinho. E aí vocês vão precisar da assinatura de um advogado nesse estatuto.
E aí, no caso do pessoal do café, eles têm uma advogada no grupo que ajudou. Tem algum advogado aqui no grupo de vocês? Tem alguém que é da área ou não? Não? Acho Não que é tem? só cachaceiro, só. Só bebe cachaça nesse grupo? Gente, então assim, até dá para dar uma conversada, porque a Aline Robial, ela é advogada e ela faz parte do grupo de produtores de café, faz parte da associação. E ela que assinou para eles essa documentação. Então, de repente, vocês podem fazer uma consulta para a Aline também, se ela faria esse serviço para vocês, porque de qualquer forma vocês teriam que pagar algum advogado para fazer a assinatura do estatuto com vocês, tá? Então, eu conversei com a Silvia, da Associação do Café, e ela falou que, de repente, vocês podem dar uma conversada com a Aline, que é a advogada que faz parte do grupo deles, tá? Então, fica a dica aí para vocês, ou caso alguém tenha um advogado conhecido e tudo mais, fiquem à vontade. É porque no estatuto vocês vão precisar dessa assinatura, tá? Nós tem até um escrito errado ali, gente, desculpa. E depois desse registro em cartório, aí vocês vão providenciar o CNPJ na Receita Federal. E aí vocês vão precisar de um contador para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Porque aí é igual quando vocês vão abrir uma empresa, mas nesse caso vocês vão abrir a associação, formalizar a associação, tem que fazer o registro na Receita Federal também de CNPJ, tá bom? Então aqui, basicamente, gente, como eu falei para vocês, né, a Assembleia de Constituição, vocês vão fazer uma reunião que todo mundo assina, uma lista de presença bonitinha. Vocês fazem essa ata de fundação registrando que aconteceu essa assembleia e anexa a lista de presença. Vocês vão ter formatado o estatuto, tá? E aí já terão no caso aqui já cita que precisa de 2 vias do estatuto para fazer o registro no cartório. A relação de associados, fundadores e de membros da diretoria, como a gente citou, os associados já estarão elencados na lista de presença e a diretoria, vocês já vão fazer ali o organograma de vocês, da organização de quem é o presidente, quem é o vice, quem é o secretário, quem é tesoureiro, e o ofício encaminhando o cartório, né, esse documento assinado pelo advogado, e aí fica tudo certinho para vocês darem entrada, tá bom? E aí depois que vocês já fizerem esse processo, tanto do registro no cartório, quanto da obtenção do CNPJ na Receita Federal, é uma questão de estruturação mesmo da associação, iniciar as atividades, né, e tudo mais, mas aí é só dar continuidade aos trabalhos. Então, pessoal, basicamente é isso, né, desse passo a passo de formação da associação. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer para conseguir ter o registro, ter o CNPJ da associação, tudo bonitinho. Então, é isso que vocês precisam fazer. E aí, a gente está aqui também à disposição de vocês para dar qualquer orientação, e seria legal aproveitar a Associação dos Produtores de Café, que eles já fizeram essa etapa, então eles podem ajudar. E é isso, né? Aberto aí a dúvidas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma observação. Ou ficou claro? Deu para entender? Ô, Cíntia, uma dúvida. Essa assembleia pode ser online ou tem que ser presencial daí? Porque tem que colher a assinatura dos participantes. Márcio, você tem acompanhado isso de outros processos? O pessoal, porque assim, até então a gente fazia presencial mesmo, né? Ô, Márcio, se você me permitir responder, o Felipe Lara aqui do Instituto. Por favor, não, sem Felipe. problemas, a gente pode fazer online sim, tá? Pode, sem né? problema nenhum, podemos sim. Só que aí vai precisar da assinatura de todos mesmo, né, o Felipe? Sim, as experiências que a gente tem tido é que eu não sei, a distância, né, entre as cidades para se percorrer, quando o território é menor, a questão do motoboy, né, a própria associação coordena o motoboy é um pouco mais fácil, né? Agora, com um território um pouco maior, só tem que estudar um pouco mais a questão da logística documental mesmo, né, de como providenciar as assinaturas, que realmente é uma exigência, como a Cíntia bem colocou, né, é uma exigência de abertura da associação, é uma exigência do INPI também, né, então a gente não... Daqui para frente, agora, todas as assembleias que tiverem a indicação geográfica como pauta, né, o INPI exige a lista de presença, né, de todos os participantes, assinados, enfim, né? Então é mais uma questão de pensar as assinaturas mesmo, mas podemos fazer online sim. Ô, Felipe, mais uma pergunta. Essa assinatura pode ser online, porque eu já fiz alguma coisa e a pessoa manda para a gente assinar online, dar o aprovado lá, né, na documentação.
Tem essa possibilidade também, não? Felipe, Olha, deixa eu fazer uma complementação na pergunta do Jorge, né? Sim. Eu imagino que as assinaturas digitais, elas sejam aceitas, por isso que nós temos lá o nosso sistema para as assinaturas digitais. Tem algumas assinaturas que eu tenho feito aqui, que é pelo Adobe. O Adobe, ele cria uma assinatura digital, eu fiz uma compra aqui em Limeira, que precisava de uma assinatura, a própria empresa ofereceu o sistema de assinatura digital do Adobe. Ele vai na forma de um PDF, e lá em cima, a hora que você abre, está escrito assinaturas. Mas ele é um serviço pago. Eu sei que também é aceito assim, você entendeu? Ou então, eu imagino assim, se for assinatura digital, ele vai aceitar, se for igual ao nosso sistema lá, que foi o que eu apresentei lá no começo, ou um sistema como esse do Adobe. Mas alguém tem que ser o dono da licença do Adobe, né? E aí ele vai marcando as pessoas e aí cria o sistema digital. Da Unicamp eu assino assim, né, por Adobe. Aqui no Sebrae a gente está usando também a assinatura eletrônica, né, que a gente chama. Isso. Acho que o Jorge já assinou assim, né, Jorge? A gente manda o documento e o cliente não precisa passar nada para a gente. Ele entra com os próprios dados dele no sistema, se cadastra e assina. Também é uma possibilidade. Eu imaginei dessa forma, Cíntia. Também a gente pode usar, viu, Márcio? Tem esse sistema nosso. Mas aí ele é válido também? Felipe. E ele sai com QR Code, data de assinatura, tudo certinho. Até onde eu acompanho dessas questões de legislação, né? Isso não sou da área de direito, né? Mas o que eu tenho acompanhado ao longo dos projetos, da prática, né, envolvendo as IGs, né? Se a gente tiver os mecanismos de comprovação, né? Como a Cíntia comentou, né? Ele tem o código de verificação. Então, acesse tal site, coloque esse código de validação, enfim, né? O que a gente precisa é garantir esses mecanismos de rastreabilidade para assinatura, né? Uhum. Tá, porque daí se a gente conseguir, a gente pode daí verificar isso certinho porque eu acredito que a gente está usando isso para todas as nossas documentações, né? Sim. A gente pode consultar. Quem que fica responsável daí de verificar se é possível? Nós vemos aqui, né? Eu vejo com o Instituto Federal. Sim. Como que fica melhor, qual sistema que a gente vai usar. Tá, perfeito. Daí a gente já opta pela online mesmo, né? É mais fácil, né? Uhum. Eu acho que a tendência, a partir de agora, mesmo a gente voltando ao presencial, vai ser a adoção desses sistemas. Eu não vejo que a gente vai fazer um retrocesso em função da volta das atividades normais. Tanto é que o pessoal chama de novo normal, porque a gente vai adotar tantas novas ferramentas, tantas outras circunstâncias que a gente vai acabar continuando com elas, né? Uhum. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês podem ainda... Não? Tem os 2 modelinhos de estatuto, estão lá no grupo, a gente pode mandar de novo, né, Jorge, caso o pessoal queira consultar. Na verdade, eu mandei lá no grupo, mas a ideia é daí eu vou compilar ele, pegar o da cachaça, do café lá, tentar juntar os dois, e daí eu mandar para o pessoal analisar se tiver observações em relação a fazer o estatuto, né, e mandar para o grupo daí, né. Ô Jorge, eu tenho uma observação com relação ao estatuto que você enviou, né? No caso, a associação, como é que ela chama mesmo? Associação Paulista de Alambiques. dos produtores de cachaça de Alambique, né? E ela vale para todo o estado, né? Tanto é que ela tem convênios com outras associações que têm a mesma finalidade em outros estados. Eu visitei o site deles e assim por diante. Qual que é a preocupação dessa associação? Eles obterem
uma marca de certificação, que se chama. Né? O que é uma marca de certificação? Cria-se um regimento, né, dessa associação, no qual todos os produtores associados que seguirem aquela determinação do regimento pode usar aquele selo, tá certo? O que se aproxima ao que eles estão propondo é igual à ABIC, que é para produtores de café, tá certo? Então, ela não é uma marca distintiva, como é, por exemplo, um IG, né? Que você tem a denominação de origem e a indicação de procedência, né? Mas ela é uma marca da qual os associados certificam de que todos os procedimentos de qualidade de produto designados pela associação são cumpridos. Tá certo? Aí, tanto é que ele fala no estatuto dele que só pode usar esse selo, né, quem for associado, né, tem todo um regramento. Então, o estatuto da associação de vocês tem que ser um pouco diferente, tá certo? Então, tem informações daquele estatuto que está lá que não poderão ser atribuídos à associação de vocês, tá? Então, aí a gente tem que trocar, né, por um outro. Então, o interessante seria o Estatuto do Café, né, que vocês têm acesso, porque, inclusive, alguns de vocês também fazem parte da Associação do Café, né, poderia ser pensado algo semelhante. E nós colocamos também né, para vocês, o Felipe me enviou, né, um modelinho, né, e colocamos também lá no grupo, eu encaminhei para vocês né? Então tem que ser algo discriminando qual é a finalidade da associação, porque o selo distintivo, né, de indicação de procedência, vocês gerenciam, né, e qualquer produtor da região vai poder utilizar, né? Mas vocês vão fiscalizar, né, esse selo de indicação geográfica, tá? Perfeito. Então é esse o cuidado que a gente... Isso, no dia 15, né? O Márcio mandou, dia 15. Márcio, mas essa pessoa que vai utilizar, ela tem que estar devidamente regularizada, ter firma aberta, tudo, né? Exatamente. Você não pode usar Vou criar uma cachaça aí, não tenho registro, não tenho nada e uso o selo. Não pode. Não, isso pode. Depois vocês vão colocar até nas especificações técnicas isso, viu, Luiz? Quem que vai ter direito à utilização ou não, qual vai ser o padrão necessário e tal, isso... Sim. Com certeza. Ok. Tem esse modelo do Márcio e depois, se precisar, tem uns outros que a gente usou também na pesquisa do café, viu, Jorge, se precisar. Mas eu acho que esses dois aí já ajudam bastante, esse que o Márcio mandou e o do pessoal do café, né? Dá para ter uma ideia, né, de como fazer. A do café ajuda muito, né? Aí é que eu falo, tem que compilar os dois, ver a necessidade da nossa associação, né, e colocar daí no papel. Exatamente. Então, aí, o que a gente precisa dar como encaminhamento hoje, né? Quem vai fazer o estudo desse estatuto e elaborar toda essa condição para que ocorra a primeira assembleia, para que os documentos sejam juntados, é o comitê gestor, tá certo? Então, somos nós que estamos aqui. Então, eu anotei aqui algumas circunstâncias que a gente já precisa encaminhar. Primeiro, é o nome da associação. Não sei se vocês já pensaram, já definiram qual é o nome da associação, Jorge? Então, lá no grupo do Festival da Cachaça, eu coloquei lá uma ideia, né, que inicialmente seria APCA-CAP, que seria a Associação dos Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulistas. Mas aí o Paulo também questionou lá, o Godoy, o nome é muito grande, né? Tem que pensar uma forma mais atrativa de
de atingir, né? Ficar mais fácil de ser lembrado. Aí eu imaginei de cortar o artesanal, né? E deixar só o APCCAP, que seria a Associação dos Produtores de Cachaça do Circuito das Águas Paulistas. Essa foi a ideia que eu tive do nome, né? Aí eu não sei o que o pessoal acha também, colocar essa ideia e todo mundo dar a sua sugestão, palpite, hein? Ô Jorge, é o Orlando falando. Eu acho que o nome pode ser grande, não tem problema nenhum. Talvez a sigla que a gente devesse fazer ela um pouco mais resumida, entendeu? Para ficar mais fácil. O nome não tem problema. Eu acho que o falar cachaça artesanal, eu acho que é importante, tá? Minha opinião. Daí o Paulo, o Martin, deu a ideia de APCC, alguma coisa assim. Só que daí eu fui pesquisar, tem infinitos abreviações utilizando esse nome. Inclusive as redes sociais, Instagram, Facebook, já está registrado com esse nome. Aí não seria possível usar uma abreviação mais curta, né? Deixa eu só fazer uma observação que é importante. No meio do caminho, né, que a gente vai criando as documentações, a associação tem que ter um selo distintivo, que é a da associação. Então, é como se você... E é importante que depois vocês registrem essa marca de vocês no INPI, né? Ela vai ser composta de uma imagem e mais uma sigla, né? Então, é lógico que você pode ter um nome comprido e uma sigla reduzida, não tem problema. Então, por exemplo, se vocês quiserem colocar Associação dos Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulistas, não tem problema, pode colocar. E aí pensa numa sigla de 3, 4 letras, né, para associar uma imagem distintiva. Mas mesmo se a sigla tiver registrada já? Então, no registro da marca, ela vai uma imagem e mais uma palavra, digamos assim, né? O que não pode coincidir é você ter, né, uma imagem, você utilizar uma marca que já é utilizada. Ela vai passar por avaliação, você entendeu? Então, o avaliador do INPI pode dizer, não, essa não passa, porque ela é muito parecida, você entendeu? Mas se você tiver algo que seja totalmente diferente, aí em termos de cor, cura, não há problema nenhum. Posso fazer uma pergunta para o Márcio? Márcio, assim, pode ter esse nome comprido e eventualmente ter um nome fantasia, que nem, por exemplo, Cachaça de Minas, que eles falam. Mas pode ter Associação dos Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulistas, que vai representar a região. E ter um nome fantasia... No selo, pode? Sim, eu posso dar alguns exemplos, inclusive, né? A gente tem a Associação dos Produtores do Vale do Ribeira, né? A Provale, o nome fantasia que eles divulgam amplamente, né? Então, a gente tem esse nome maior, né? E tem essas abreviações. Isso é perfeitamente possível. Mas pode ser um nome fantasia que nem liga muito com a sigla. Poderia ser Cachaças do Circuito das Águas. No selo distintivo, deixa eu ver se eu tenho... no selo distintivo você pode colocar Circuito das Águas, Cachaça Circuito das Águas. Não tem problema. A sigla acompanhando... Na verdade, a gente precisaria de alguém, e o Evandro, ele colocou à disposição... Evandro, não, desculpa. Everton colocou à disposição, né, o escritório para fazer o design da marca de vocês, tá certo? Então, a marca distintiva, necessariamente, não tem que conter todas as informações das quais faz parte a empresa. É que só para complementar, Ricardo, uma coisa vai ser a marca da IG, né? O distintivo da IG. Outra coisa é a associação, que é o que a gente está falando, né? Igual do pessoal do café. Então, é a ACCAP, a Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulistas, e aí o café vai ser café do Circuito das Águas Paulistas, né? Digamos assim. Então, daí são coisas diferentes. Agora, primeiro precisa ter o da associação só, né? Que vai ser o da associação.
Aí tem que ser o nome da associação, associação o quê? Associação não sei o quê, não sei o quê. Tem que ser associação. E aí tem um distintivo dessa associação com a abreviação. O que nós podemos fazer? Podemos pegar as sugestões e colocar isso no WhatsApp, talvez 1, 2 ou 3, e colocar em votação. Né? Legal. Estabelecer uma ordem, uma sugestão, né? Estabelecer uma ordem aí, as prioridades, né? E a partir dessas prioridades fazer a consulta também no NPI, né? De repente a primeira opção já tem um registro, né? E aí parte para a segunda. É bem lembrado isso mesmo. Eu vejo que quanto mais reduzido o nome for, mais difícil é o registro, né? Por causa de ser semelhante a alguma outra, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, até conversamos na última reunião, né? Eu achava interessante que tivesse o termo artesanal, né? Porque é um distintivo, né? Que a gente observa em todas as IGs da cachaça, por exemplo, no INPI, ele entra um nome artesanal, né? Como distintivo, para separar daquela produção industrial em larga escala, né? Como a 51, por exemplo, né? Mas, assim, isso é para a gente pensar. Então, qual que é o encaminhamento que eu gostaria que nós tivéssemos? O primeiro é que nós votamos na última reunião, eu queria colocar para vocês que nós iríamos fazer 2 reuniões durante o mês, nas semanas pares. Tá certo? Então, no caso, é a 2ª semana e a 4ª semana de cada mês. Podemos dar esse encaminhamento, porque aqui já é o comitê gestor. E é o comitê gestor que vai dar encaminhamento para tudo isso até a gente chegar na primeira assembleia. Então, posso dar esse encaminhamento que 2 reuniões mensais nas semanas pares, mas isso não impede que a gente vai trabalhar durante a semana. Na verdade, a gente vai ter muito trabalho durante os 15 dias, mas na reunião a gente vai colocar e votar, fazer as votações e assim por diante, né? Podemos dar esse encaminhamento, então? E aí a nossa próxima reunião ficaria para o dia 8. Não, dia 8 é semana ímpar. É dia 15 de julho. Pode ser. Às 19h30, certinho. Pode ser, sim. E aí, qual que é a minha proposta de encaminhamento? Então, nós vamos trabalhando a questão do nome da associação e trabalhando o estatuto. E aí, o que a gente vai fazer? Na próxima reunião, dia 15, né, será apresentada a proposta do nome e a proposta do estatuto, para que a gente faça essa discussão, né? E vocês aí vão se organizando e pensando na primeira equipe que vai assumir a gestão da associação, né? Para já dar também um direcionamento, né? Aí, nós já temos encaminhamento, que a Cíntia vai verificar a questão da assinatura online, a partir daquele sisteminha, né, o Adobe, e já teríamos que pensar quem vai ser o advogado para que ele possa fazer a leitura do estatuto, porque ele vai olhar e vai verificar se juridicamente esse estatuto é válido, né? Por isso, aí a assinatura do advogado, né, Cíntia? Ele vai bater o olho e falar, olha, aqui não pode entrar essa cláusula porque fere a lei de número tal, né? Ou isso aqui é inconstitucional, né? Isso aqui não pode. Ou se estiver faltando alguma coisa. Ou se estiver faltando, ele fala, olha, acrescente essa informação, porque ela é importante, né? Então, eu gostaria de fazer esse encaminhamento. Para a próxima reunião, a gente já ter definido o nome da associação
e já ter elaborado o estatuto. E aí, a gente pode, por exemplo, nomear daqui uma comissão que vai trabalhar do estatuto, para que ele seja apresentado. Então, por exemplo, estaria presente eu, né, para ajudar na elaboração desse estatuto, e aí poderia estar presente um representante do SEBRAE e um representante um ou mais representantes dos produtores de cachaça. A gente marca um dia, faz alguns apontamentos, né? E aí, nessa reunião do dia 15, a gente vem, olha, está aqui a nossa proposta, encaminha antecipadamente, 1 ou 2 dias antes, para que vocês façam a leitura, né? E aí tirem as suas dúvidas, né, com relação ao estatuto, ou solicite alguma inclusão. Quer dizer, vai haver uma discussão e no final dessa reunião do dia 15, a gente vota. Está votado o estatuto pelo comitê gestor? Está votado. Está aprovado? Está aprovado. Então, a gente já encaminhou, né, para a primeira reunião da Assembleia, que aí não pode ser só o comitê gestor, vocês vão fazer esse convite, né, de uma forma ampla. Inclusive, eu estava lendo uma documentação que, para a formação dessa associação, você tem que convocar publicamente, com ampla divulgação, todos os interessados em participar, não só os membros que estão aqui. Então, aí vocês vão disparar e-mail. Pode colocar no jornal, pode colocar no e-mail. Exatamente. Um documento que eu li, ele falou que tinha que ser feito na forma de edital, um edital chamando publicamente todos que tiverem interesse em votar. E aí, né, que vem a lista de presença, com o nome, a documentação, né, de quem participou da Assembleia e que provavelmente vai ter a intenção de participar da associação, e vai ali assinar. E vota, aí se abre a Assembleia, né, provavelmente pode ser ou SEBRAE, ou a gente faz a abertura, né, e aí vota-se, né, o estatuto e a primeira gestão da associação. Tá certo? Certo. Então, o nosso papel aqui de comitê de gestor é já fazer toda essa preparação para a primeira assembleia da associação, né, para fazer todos os registros. Então, o que a gente precisa definir? Nome, estatuto, pensar quem vai ser a primeira equipe que vai ser proposta em votação, né? E aí, o estatuto tem que ser encaminhado para um advogado antes da primeira reunião, para verificar se está tudo certo, porque daí vai assinar o representante, o presidente da associação, mais o primeiro secretário, por exemplo, e o advogado, né? Vai assinar esse estatuto, né? E aí, depois de feito isso, então aí a gente dá um encaminhamento numa segunda etapa, que aí seria o contador solicitar o registro em cartório e o registro do CNPJ na Receita, né? Então, a minha proposta de encaminhamento hoje sairmos com as propostas de nome, colocar em votação da associação, e uma comissão para elaborar esse primeiro estatuto. Então, estaríamos presentes eu, a Cíntia, e aí precisamos de mais pessoas para avaliar junto. Eu vou. Jorge. Quem mais, pessoal, pode ajudar no estatuto? Eu estou à disposição também. Paulo. Eu posso mandar uma mensagem pro... Gente, me foge o nome dele da mente toda época. Do circuito do Everton. Poderíamos sugerir, então, essa comissão: Márcio, Cíntia, Jorge, Paulo e Everton. Vocês apoiam? Querem sugerir mais algum nome? Mais algum produtor que queira participar?
Não? Então, fechamos. Então, fechamos a comissão que vai trabalhar no estatuto, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vi aqui no chat, deixa eu só verificar aqui no chat. O Rodrigo, ele colocou uma proposta, APCCAP, Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulistas. Paulista. Mas aí vem o nome antes da frente, Associação Dos produtores de cachaça artesanal do Circuito das Águas Paulistas, né? Uhum. Isso. Porque o nome associação é obrigatório. Então, aí ficaria, então, Associação dos Produtores de Cachaça do Circuito das Águas Paulistas, né, como nome da entidade, né, da organização. E lá, como vocês falaram em distintivo, tem que ter também um nome de fantasia lá. Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulistas seria um negócio mais, sei lá, do meu ponto de vista, mais impactante aí, né? Dá uma visibilidade aí, né? Uma sugestão de nome, não sei se vai ficar muito grande, APROCACAP, Associação dos Produtores de Cachaça do Circuito das Águas Paulista, APROCACAP. Pode até ser artesanal, pode colocar o artesanal no meio que dá. Artesanal, sim, daria de cachaça artesanal, você já poderia do CA, APROCA, cachaça artesanal, boa ideia. Mas viu, Luiz, e se substituir artesanal por alambique, cachaça de alambique? Sabe, né? Hoje não pode, né? Também é artesanal e alambique. É assim, o A na sigla acho que vai soar da mesma forma, não sei. Não sei o que vocês acham. Eu acho que o artesanal tem mais conotação, né, Paulo, do que o alambique. Inclusive. Isso é uma briga aí, né? Que não pode colocar cachaça de alambique, né? Mas eu acredito que logo vai sair e vai diferenciar muito, viu, Jorge? Então, das cachaças de coluna. Então, mas aí vai por artesanal, né? Vai ser cachaça artesanal e cachaça industrializada, um exemplo, né? Então, eu acho que o artesanal vai ter mais ênfase, né? Eu acho que alambique fica mais profissional, não sei. Uma ideia, não sei. Mas aí pode, aí a gente vê o A soaria como um artesanal ou alambique. Eu acho que o artesanal, num primeiro momento, seria melhor. Podemos sair daqui com duas propostas e aí eu coloco isso no grupo do WhatsApp e vocês votam? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro, se alguém tiver mais alguma sugestão, vamos fazer Quem tiver sugestão, Márcio, se você quiser mandar para você, daí você coloca em votação? Pode ser. Se quiser, eu posso mandar depois isso daí para você Vai colocando no WhatsApp lá e todo mundo vai discutindo. Isso. Então, vamos fazer assim. Vocês encaminham nomes. Eu acho que a gente já sai daqui com duas propostas, para depois a gente votar. O primeiro que está sendo proposto é a Associação de Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulista. Qual seria a sigla aqui? Então, seria A de associação, P de... Quem sugeriu esse nome? Pensou na sigla? É que cortou, você estava falando, cortou. Cortou? Então, o nome fica Associação de Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulista. Aí, APROCACAP. APROCACAP. Beleza. Qual que é a segunda proposta? Que tinha uma segunda. Dá também para pôr ACCAP, Associação de Cachaça do Circuito das Águas Paulista. O duro que falando ficou igual a do café, né? Do café ACCAP. Vai ficar muito parecida, né?
Eu acho que Já nós usa temos um tudo. tempo. Viu? Mas já que vai ter 2 IG, o do café e da cachaça, só vai mudar a cachaça e o café. É tudo com C também. Depois que já tomou umas perdelas, não vai nem saber mais. Essa que o Rodrigo Pinotti colocou aqui, Márcio, é APC CAP. APC CAP. APC CAP. E É o que está aqui aí no chat. é a Associação dos Produtores. Que ele tinha pensado só no nome Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulista, mas tem que ter o nome associação na frente. Tem que Então ter. seria Associação dos Produtores de Cachaça Artesanal do Circuito das Águas Paulista. APC CAP. Mas fica igual o primeiro nome, só está mudando a sigla. Isso. Pelo que eu percebi, sim, também. Só muda a sigla. Você só tá tirando o A daí, né? E o Paulo que colocou a ideia de ser alambique. Paulo, Então, aí... Daí troca, Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique. Associação... É que na verdade, existe um movimento já dos produtores de colocar cachaça de alambique e tirar artesanal. Já existe esse movimento. Só que o que está acontecendo? As cachaças de coluna, que as grandes, né, que é 51 e talalá, não quer, porque eles não querem que diferencie, pelo fato da cachaça de alambique ser de muito mais qualidade, entendeu? Já existe esse movimento. Tá. Então, aí, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esses 2 nomes e vou colocar essas 2 siglas. E aí, escolhe um nome e uma sigla. E ainda, vocês me mandem sugestão pelo WhatsApp para vocês verificarem também uma terceira ou quarta possibilidade. Também não pode ter muito mais, senão fica muito diversificado e o povo não escolhe. Então, Cortou, Márcio. Tá travando o meu? Às vezes dá uma travadinha, às vezes. Desculpa. Então, já encaminhamos o nome da associação e encaminhamos a comissão para elaborar o estatuto. Então, na próxima reunião, que é do dia 15, nós vamos apresentar o nome da associação e o estatuto da associação para votação, né? Aí a gente pode seguir uma rotina que fazemos a apresentação no dia 15 e abrimos para sugestão e perguntas, questionamentos por um período, e aí na segunda a gente faz uma segunda votação, tá certo? Para que fique bem claro, né? Para que não tenha dúvida, que vocês leiam, visualizem, né? Então, o que eu proponho nós trabalharemos até o dia 13, mais ou menos, fazendo o estatuto, encaminhamos na sequência. A leitura, no dia 15 a gente faz uma apresentação, tira dúvidas. E aí vocês podem fazer alguma sugestão, e depois a gente faz uma segunda votação, né, com as sugestões alteradas, acrescentadas mais informações se tiver, e aí finaliza o estatuto. Pode ser? Perfeito. Márcio, você já quer que eles vão pensando numa chapa para presidente, vice? Isso, exatamente. Em contrapartida, lá no grupo do WhatsApp dos produtores, tá certo? Aí vocês já se organizem para propor a primeira gestão da associação. Então, essa primeira gestão, ela tem que ter 3 dirigentes e 3 suplentes, tá certo? São 6 componentes, por exemplo, que seriam presidente, vice-presidente, secretário, suplente do secretário e tesoureiro e suplente do tesoureiro. Há várias designações, por exemplo, tem presidente
e vice-presidente, depois põe secretário, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Então, depende do que vocês querem nomear, tá certo? E lá depois, na frente, aí tem que votar também o comitê fiscal da associação. Mas quando aí tiver definido quanto a associação vai ter os seus recursos e assim por diante. Tá certo? Então, o encaminhamento que eu quero encerrar hoje é exatamente esse encaminhamento, né? Então, dia 15 é a nossa próxima reunião, até o dia 13 apresentamos para vocês o nome da associação e o estatuto. Na reunião do dia 15, finalizamos o nome, pegamos o estatuto, e numa segunda reunião votamos definitivamente o estatuto. Enquanto isso, vocês se organizem como produtores para formar a primeira equipe gestora da associação, para ser apresentada durante essas duas reuniões. Márcio. Sim. Mais uma observação aí que a gente tem que definir é o local da associação. E o local da associação, verdade. E o pessoal lá de Monte Alegre disponibilizou também o local. E aí, como eu tinha falado também, a Fazenda Benedetti disponibiliza aí também, se quiser deixar como registro também pela Fazenda. Tá? Então, a gente consegue até a segunda reunião do mês de julho, então eu creio que até o final de julho a gente já consegue definir tudo isso. Né? Tá. Isso. Vamos ver o que vocês já conseguem adiantar nessa primeira quinzena. Perfeito. Eu acho que isso o Everton já tinha falado que tinha visto. Então, aí é só vocês decidirem mesmo, votarem se no que ele sugeriu, ou se na Fazenda, aí vocês veem o que é melhor, né? Pessoal, eu quero até só salientar uma informação que é importante. Vocês me desculpem, talvez, se eu faço as solicitações com um pouco mais de pressa, né, do que talvez alguns gostariam que fosse, mas a gente tem prazo. Então, eu tenho alguns prazos para finalizar. Então, dia 30 de junho, eu tinha que finalizar a primeira fase, que era sensibilização e a formação do comitê gestor. Então, agora eu fecho o relatório e apresento o relatório para o Felipe, que é o meu superior nessa empreitada. Ele vai dar uma olhada, vai juntar com outros relatórios das outras IGs que estão sendo propostas e tem que apresentar para o SEBRAE. Tá certo? Então, a gente tem um cronograma para seguir. No nosso caso, da associação, eu tenho até setembro para finalizar no nosso cronograma. Por isso, um pouco da minha urgência em dar os encaminhamentos, eu espero que vocês entendam, e peço desculpa aí se eu estou sendo um pouco incisivo com algumas solicitações, mas é que é importante a gente cumprir esses prazos. Porque até dezembro eu tenho que entregar regimento de vocês, selo distintivo, e tem mais algumas outras coisas para que a gente comece, a partir de 2022, a pensar no selo distintivo da IG. Aí é a documentação para cumprir requisitos para o INPI, tá certo? Então, vocês me desculpem, vocês podem também falar, Márcio, também que... Não, põe gasolina no motor aí que a gente vai. Então, eu peço desculpa aí, vocês falem, mas dá uma freada aí por enquanto, mas eu estou só esclarecendo por que eu estou dando esse encaminhamento por conta dessas necessidades, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição. Vocês estão lá no grupo do WhatsApp do IG da Cachaça, né, Cíntia? Se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem lá para a gente estar auxiliando, respondendo, tirando dúvidas, o que for necessário. Se quiserem também conversar, chamar um momento para conversa, a gente também está à disposição. Tá? Mas eu tenho esse compromisso assumido de cumprir esses prazos que foram postos, por isso
às vezes, eu ser um pouco mais incisivo em dar encaminhamento mais rápido, tá bom? Pessoal, é isso. Para a reunião de hoje, era essa a pauta, nós encerramos a pauta, estamos abertos aí para dúvidas, discussões, manifestações, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá certo? Então, está aberto para esse momento. Expectativas, anseios, desejos. Ô, Márcio, quanto à reunião do comitê da organização do estatuto, você vai passar a data depois? Eu acho que a gente poderia já sair aqui com a nossa primeira na terça-feira, de manhã, que é o que a gente geralmente tem usado também. O que vocês acham? O Paulo, terça de manhã, para você é inconveniente, às 9 horas? Se for dia 29, eu não posso. Dia 29. Eu posso 10h30, por exemplo. Pode ser, não tem problema. Para mim, sendo de manhã... Como vocês estão? Para mim, tranquilo. Pode ser, então, 10h30. E até, Márcio, eu queria até aproveitar e fazer um convite. Se alguém do CDRS quiser participar com a gente também, é bem-vindo. Se o Ricardo ou o Rodrigo quiserem nos ajudar também, fiquem à vontade, tá? Para o estatuto? Isso. Eu no de café, eu acabei funcionando como um revisor, né? Se precisar, eu estou à disposição aí para ler. Eu sou meio chato para ler, então eles me chamam para isso. Legal. Se precisar, a gente está à disposição aí. Nós aí. Posso participar. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem disponibilidade, quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Gente, eu peço desculpa por não conhecê-los todos. Aí então por isso que eu vou ajudando aqui, porque é difícil ver quem está na reunião também, né? Eu agradeço a Cíntia pela indicação, gente, porque para mim, a priori, os nomes que aparecem aqui, tirando eu e a Cíntia, é produtor, porque eu não tenho ainda essa distinção de vocês, então eu peço desculpa. Então o convite ainda está aberto, tanto o Rodrigo e o Ricardo, se quiserem participar, fiquem à vontade. Quem quer ajudar é sempre bem-vindo. Exato. Vamos marcar, então, dia 29 às 10h30, pode ser? Pode ser. 10h30, 29, tá. Terça-feira que vem, né? Isso. Então, eu no dia 29 eu consigo, no dia dá para participar. 10h30. E aí você manda o link? Manda o link. Pode mandar no grupo mesmo, que a gente já sabe, né? Isso. Tá bom. Fechado. Ok. Então, teremos o Ricardo e o Rodrigo também participando. Ô, Cíntia. Sim? Assim como lá no grupo do IG do café, aqui da cachaça, vai ser definido 2 membros titulares e 2 membros suplentes no conselho ou não? Então, como o Márcio e o Felipe falaram, pode ficar vocês se organizam para participar das reuniões, não tem problema, pode deixar todos. Porque na verdade, Cíntia, o que nós tivemos entre nós aqui foi o seguinte, né? Eu com o Ricardo ficamos como titular no IG do café. Tá. Até isso ainda vai ser comunicado, porque precisa dessa comunicação oficial, né? Tá. Foi encaminhado, acho que ofício lá para o regional. A Silvia mandou, né? Uhum. E aí a gente deixou certo que daí para o IG da cachaça e para o grupo da cachaça, o Aguiar e o Benedetti ficariam como titulares. Tá para nós? Tá ótimo. Precisando do nosso apoio. Só desculpa. Que falou, a gente está à disposição. Me desculpa, eu não acompanhei o raciocínio. A questão do suplente em que momento? Deixa eu só explicar para ele um pouco, Rodrigo. É que, Márcio, como eu tinha comentado com você lá com o Orlando, no pessoal do café, a associação e o pessoal do comitê decidiu que da CDRS, como a gente tem 4 integrantes, 2 ficariam titulares e 2 ficariam como suplentes quando os titulares não pudessem participar. No comitê gestor? No comitê gestor. Tá bom. Aí o que o Rodrigo está explicando aqui agora é que o Rodrigo e o Ricardo que estão aqui,
iam ficar mais prioritariamente, digamos, titulares no café, e o Aguiar e o Marcos ficariam aqui com a gente na cachaça, mas também Entendi. nada impede que ambos ajudem. É porque nós não fizemos a Nós designação não de fizemos, membro e né? suplente. Assim, eu também vejo que não tem essa necessidade, mas o pessoal lá do café decidiu isso, entendeu? Mas não é uma obrigatoriedade mesmo. Sim. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: mantém todos como titulares, então, como está, e vocês vão se revezando. Isso, eles se organizam da forma como você falou, Rodrigo. Aí, de repente, se um dia você e o Ricardo também quiserem participar, vocês participam, não tem problema. Como vocês estão aqui hoje, tá? Tranquilo para nós aqui. Tá joia. Beleza. Pessoal, mais algum encaminhamento, alguma pergunta, dúvida? Fechou. Juliana, ela não se manifestou a reunião toda. Olá, boa noite para todo mundo. Estou aqui presente, ouvindo vocês. E continuo à disposição, né? Eu acho que, como é um movimento da associação e dos produtores, eu acho que vocês têm que se organizar, mas se eu puder contribuir. Mas acho que já está bem formado aí o grupo, né? Que vai fazer o estatuto. E aí eu vou acompanhando as reuniões conforme for, gente. Tá bom. Obrigada. Obrigado eu. Posso pedir um favor? Vocês conseguem abrir a câmera para a gente fazer aquela foto bonita de final de reunião? Todo mundo se arrumando, hein? Ai, gente, na próxima a gente tem que brindar com a cachaça mesmo, como vocês falaram, né? E o Márcio finge, coloca água dentro. Isso. Vê se coloca um filtro depois aí, coloca um filtro. Não é? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Foto feita. Maravilha. Já vou colocar aqui no... Foi no grupo. Isso, já ponho no grupo lá também. Gente, eu vou... Estou encerrando aqui a reunião, tá? Vou paralisar a gravação.